Imagine que sua compreensão de Jesus Cristo, uma figura de colossal impacto na história, fosse baseada apenas em fragmentos de informação. Admita a ideia de que, por trás de doutrinas seculares, se esconde um antigo manuscrito, anterior a algumas partes da Bíblia canônica, apresentando uma versão completamente diferente dos eventos. Uma versão tão poderosa e revolucionária que é capaz de abalar os alicerces das instituições religiosas. E imagine que este manuscrito foi descoberto não em um deserto remoto ou em um mosteiro perdido, mas na Turquia, onde foi ocultado e preservado até os dias atuais. Isso não é uma teoria da conspiração, mas um enigma histórico envolto em mistério. Hoje, tentaremos entender o que esta antiga Bíblia pode significar para a nossa compreensão de Jesus Cristo, da espiritualidade e da própria realidade. Ao final desta narrativa, você descobrirá algo que poucos ousam falar em voz alta, pois essa revelação possui um poder imenso. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, recordemos os fatos conhecidos. Em 2000, as autoridades turcas prenderam um grupo de contrabandistas que tentava vender um manuscrito antigo no mercado negro. Era um artefato único, encadernado em couro antigo, escrito em siríaco antigo e datado de 1500 anos. Ele ficou conhecido como o Evangelho de Barnabé. O conteúdo do manuscrito chocou até mesmo estudiosos experientes. No texto, Jesus é apresentado não como o Filho de Deus, mas como um profeta, um mestre poderoso e um mensageiro, mas não uma divindade no entendimento cristão. Afirma-se que Jesus não morreu na cruz. Em seu lugar, outra pessoa foi crucificada, possivelmente Judas Iscariotes, e Jesus foi elevado ao céu ainda vivo. Este ensinamento ecoa as disposições do Alcorão, que surgiria séculos depois. No entanto, temos um manuscrito que precede as primeiras versões conhecidas da Bíblia, repetindo ideias que a Igreja considerava heréticas. Como tal evangelho poderia ter existido, permanecendo nas sombras dos séculos, e ainda assim coincidir tanto com ensinamentos considerados não ortodoxos? Quem foi Barnabé? Ele foi um companheiro do apóstolo Paulo, mencionado nos Atos dos Apóstolos. Enquanto Paulo moldava o núcleo teológico do cristianismo primitivo, enfatizando a divindade de Jesus, Barnabé, acredita-se, discordava dele. As tradições dizem que ele rejeitou a versão do Evangelho proposta por Paulo e decidiu preservar as verdadeiras palavras de Jesus. É possível que Barnabé tenha criado seu próprio relato, que posteriormente foi suprimido, destruído ou ocultado pelos líderes da igreja primitiva. Esta antiga Bíblia, guardada no Museu Etnográfico de Ankara, contém inscrições em letras douradas e irradia uma energia peculiar. Estudiosos e teólogos que a viram sentiram uma reverência, mesmo que seu conteúdo contradiga suas crenças. Que segredo poderia ser tão perigoso que instituições religiosas inteiras se esforçaram para enterrá-lo? Deve-se lembrar que a seleção dos livros para a Bíblia não foi apenas um processo divino, mas também político. O Concílio de Niceia do século IV, sob a liderança do imperador Constantino, desempenhou um papel fundamental na formação do Novo Testamento. Muitos textos foram excluídos, alguns foram reconhecidos como apócrifos, outros como heréticos. Mas e se esses textos excluídos contivessem os verdadeiros ensinamentos de Jesus, não distorcidos por interesses políticos e objetivos alheios? Se por séculos a verdade foi ocultada sob o manto do poder e do medo, perde ela sua veracidade? As instituições religiosas, ao longo da história, exerceram uma enorme influência na disseminação do conhecimento, mas suas intenções nem sempre foram puras.
Os evangelhos gnósticos, encontrados em Nag Hammadi em 1945, oferecem uma visão completamente diferente dos ensinamentos de Jesus, falando de iluminação interior, união divina e conhecimento oculto que transcende a religião organizada. Assim como o Evangelho de Barnabé, eles foram rejeitados, declarados heréticos e relegados ao esquecimento. Mas por que isso é tão importante? Se Jesus não morreu na cruz, como afirma o manuscrito, isso nos força a reconsiderar os fundamentos do cristianismo, construído sobre a ressurreição e a redenção através do sacrifício. Talvez isso não diminua Jesus, mas o eleve. Talvez sua missão não fosse morrer pelos pecados da humanidade, mas despertar a humanidade para sua própria natureza divina. O que mudaria na vida se as pessoas acreditassem que a centelha divina não é um objeto externo de adoração, mas algo interno a ser despertado. Esta questão toca a essência das tradições esotéricas, do hermetismo à cabala, do sufismo ao gnosticismo primitivo. Todas elas apontam para uma verdade sagrada, há muito tempo oculta dos olhos alheios. O reino dos céus está dentro de nós. E Jesus veio não para fundar uma religião, mas para revelar um caminho, um modo de ser, de ver e de despertar. Talvez esta antiga Bíblia seja parte de um grande quebra-cabeça, o fragmento que faltava em um mapa espiritual há muito esquecido para aqueles que buscam além dos dogmas. À medida que exploramos mais a fundo, as palavras do Evangelho de Barnabé se revelam como uma chave que abre portas a muito seladas. Não é apenas uma reinterpretação de histórias conhecidas, mas uma estrutura espiritual completamente diferente, que convida o leitor a questionar os alicerces do dogma religioso e a abraçar uma jornada mais mística e interior em direção à verdade. De acordo com este Evangelho, Jesus prediz a vinda do profeta Maomé, séculos antes de seu nascimento. Este fato chocou os estudiosos e gerou controvérsia, pois levanta profundas questões teológicas. Como um texto cristão poderia se referir a um profeta central para o Islã? Alguns rejeitam isso como uma falsificação, enquanto outros reconhecem que tal afirmação pode indicar um parentesco espiritual comum entre as fés abrâmicas, oculto por séculos de divisão e rivalidade. Junto a isso, não se pode ignorar o fator da rivalidade inerente à natureza humana. À natureza humana, no entanto, o ponto crucial no Evangelho de Barnabé não é a predição do futuro, mas a ideia de que a salvação é alcançada não através de sacrifícios, mas através da harmonia com a verdade divina. Jesus, neste texto, revela a natureza ilusória do mundo material, a falácia do poder terreno e a necessidade premente de despertar espiritual. Ele fala de uma alma imortal que está ligada não pelo pecado, mas pela ignorância. Segundo este Evangelho, o caminho para a libertação não passa por rituais ou medo, mas por uma experiência pessoal do divino dentro de si. Esta concepção ressoa com a sabedoria dos místicos de todas as épocas. Mestre Eckhart, místico cristão do século XIII, certa vez observou: o olho pelo qual vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê. O Evangelho de Barnabé, aparentemente, confirma essa visão não dual, apresentando o divino não como um ser distante, mas como uma presença interior, mais próxima que nossa própria respiração. Ao nos aprofundarmos na leitura, descobrimos fragmentos onde Jesus denuncia sacerdotes e fariseus não apenas por sua hipocrisia, mas também por transformar a verdade espiritual em um instrumento de controle religioso.
Ele adverte que futuras gerações serão enganadas por aqueles que afirmarão falar em seu nome, mas não seguirão seu exemplo. Nesta versão, Jesus fala com convicção e compaixão, convidando seus seguidores a buscar a sabedoria através da contemplação e da pureza de coração, e não através da submissão cega. O terror nesta mensagem não é sua contradição aos dogmas aceitos, mas a percepção de quão longe a humanidade se desviou dos ensinamentos originais. Se Jesus foi, como afirma este texto, um profeta entre profetas, então a elevação de sua história ao status de mitologia divina, talvez, distorceu a própria essência da mensagem que ele veio trazer. Não se trata de diminuir a pessoa de Jesus, mas de restituí-lo ao papel de guia, portador da verdade, um espelho no qual podemos ver o potencial divino dentro de nós. Surge uma questão legítima. Por que tal evangelho foi ocultado? Por que ele não entrou na lista canônica? Para encontrar a resposta, é preciso olhar para a história com imparcialidade. No século IV, o cristianismo transformou-se de um movimento espiritual perseguido em uma religião estatal. Durante o reinado do imperador Constantino e no Concílio de Niceia, a obtenção da unidade teológica tornou-se necessária não para preservar a verdade, mas para fortalecer o poder imperial. Qualquer evangelho que contradizia a narrativa em formação sobre o sacrifício divino e a ressurreição representava um perigo. O evangelho de Barnabé, com sua reinterpretação radical da pessoa de Jesus, seria percebido como uma ameaça a essa ordem emergente. Isso não é mera conjectura. O pesquisador do Novo Testamento Bart D. Ehrman, em seus trabalhos, demonstra como os primeiros copistas alteravam textos, removiam fragmentos e reformulavam doutrinas para que se conformassem à ortodoxia em desenvolvimento. Ele também documenta a existência de comunidades inteiras de primeiros cristãos que seguiam evangelhos alternativos, agora esquecidos ou deliberadamente destruídos. Vale a pena refletir sobre o que perdemos como resultado dessa censura histórica da verdade espiritual. O Evangelho de Barnabé questiona a concepção dualista de céu e inferno como sistemas de recompensa e punição. Em vez disso, ele apresenta o caminho da alma como um retorno à unidade divina através do conhecimento, compaixão e humildade. Isso surpreendentemente ressoa com os ensinamentos da tradição hermética, que vê a alma como uma centelha do divino, buscando recordar sua origem. O princípio hermético, assim na terra como no céu, reflete a própria essência deste antigo evangelho, enfatizando que a ordem divina encontra seu reflexo dentro do ser humano. O sagrado não está em algum lugar distante, esperando para nos julgar. Ele reside dentro de nós, aguardando o despertar. Imagine, e se o segredo mais íntimo e assustador, extraído das profundezas de um antigo manuscrito, não reside na refutação da morte de Jesus na cruz, mas no fato de que a humanidade construiu toda uma civilização sobre uma interpretação equivocada de sua verdadeira missão. Junto com esse medo, nasce a esperança, um chamado para retornar à essência espiritual, e não ao literalismo religioso, ao despertar interior e não à fé cega. A ideia central não é rejeitar Jesus, mas redescobri-lo, não como uma figura inatingível em um pedestal, mas como um mestre vivo, cujas palavras ressoam nos corações daqueles que estão prontos para ouvir com a alma. É possível que a verdadeira força da mensagem de Jesus resida não em sua morte, mas em sua vida terrena, na sabedoria que ele encarnou, na compaixão que ele demonstrou e na verdade que ele proclamou corajosamente? Perguntemo-nos, e se Jesus veio não para fundar uma religião,
mas para despertar a essência divina dentro de cada um de nós. Como isso afetaria nossas vidas? Como viveríamos se acreditássemos que cada um de nós carrega em si uma centelha do sagrado? Que nossos sofrimentos, dúvidas e anseio por algo maior não são sinais de fraqueza, mas portais para a iluminação? Nisto reside o chamado do Evangelho de Barnabé, e é por isso que ele foi ocultado e relegado ao esquecimento. Ele devolve o poder às nossas mãos, mas não para dominar os outros, e sim para despertar para a nossa verdadeira essência. Em continuidade à nossa jornada, abordaremos os ensinamentos específicos contidos neste Evangelho. Examinaremos como eles contradizem o cristianismo moderno e como ressoam com as tradições espirituais do Antigo Egito, Pérsia e Índia. Também examinaremos as implicações desses ensinamentos para o mundo contemporâneo, mas acima de tudo, revelaremos a última e mais poderosa revelação, que conecta a sabedoria antiga às verdades mais profundas de nossa alma. Voltemos nosso olhar para os ensinamentos preservados no antigo manuscrito e que ecoam em culturas distantes e linhagens esquecidas. O que nessas palavras ocultas representa tal ameaça para a narrativa estabelecida? Que verdades dormitam, aguardando o despertar nos corações daqueles que ousarem espiar por trás do véu? Um dos aspectos mais surpreendentes do Evangelho de Barnabé é a sua reinterpretação radical da divindade. Ao contrário dos evangelhos canônicos, onde Jesus é apresentado como o Filho de Deus encarnado, o texto de Barnabé o retrata como um humilde servo do Criador, cheio de sabedoria, mas negando firmemente sua divindade. Ele é repetidamente apresentado como um profeta, e não um Deus, e adverte seus seguidores contra a adoração a ele. Isso ressoa de forma notável com os ensinamentos dos sábios orientais, que exortam seus discípulos a não os adorar, mas a reconhecer a essência divina dentro de si. Buda, ao se aproximar da morte, instruiu seus seguidores: sejam uma luz para si mesmos. O Evangelho de Barnabé também fala não de salvação pela fé em um Salvador, mas sim pela purificação do coração, a busca pela verdade e a entrega a um único Deus eterno. Nisto, vemos um retorno a um antigo princípio espiritual. O divino não é propriedade exclusiva de instituições ou intermediários. A verdade não é um dogma, mas uma experiência direta, e Deus, ou a fonte, ou o infinito, está além de nome, forma ou credo. Segundo o texto, Jesus previu o advento de uma era de profundo engano, quando seus ensinamentos seriam distorcidos, sua pessoa divinizada e sua mensagem espiritual transformada em objeto de comércio. Ele advertia que a humanidade criaria ídolos para si, erguendo templos majestosos de pedra, mas esqueceria o templo que reside no coração de cada pessoa. E nesta profecia, sente-se todo o peso do mundo moderno, repleto de igrejas, mas sofrendo de um vazio espiritual. Ele disse: muitos virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E não se trata apenas daqueles que falsamente se apresentam como o Messias, mas também daqueles que usam seu nome para estabelecer controle, dominação e divisão. Talvez a verdade mais perturbadora seja que o cristianismo moderno pode ser radicalmente diferente de como o próprio Jesus viveu e ensinou. Pense bem, Jesus reconheceria a religião que leva seu nome se ele andasse hoje pela terra? Ele se sentiria em casa ao entrar em uma vasta catedral? Ou ele se dirigiria aos pobres, aos marginalizados e aos que buscam a verdade para sussurrar-lhes as mesmas palavras que ele proferiu séculos atrás? O reino de Deus não está em edifícios e rituais, mas dentro de cada um de nós.
Voltemos às imagens simbólicas que se rastreiam em antigas tradições de sabedoria. Nos textos herméticos, atribuídos a Hermes Trismegisto, contém ensinamentos sobre a natureza ilusória do mundo material, a imortalidade da alma e o caminho de retorno à fonte divina. Essas escrituras, que precederam a maior parte da teologia ocidental, falam de um renascimento espiritual que ecoa as palavras de Jesus, tanto nos evangelhos canônicos quanto nos apócrifos. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Este renascimento não é um evento físico, mas uma transformação da consciência. A alma, perdida nas ilusões, começa a despertar para sua origem divina. O véu cai, o ego se dissolve e resta um ser iluminado pela luz interior. O Evangelho de Barnabé apresenta este caminho de tal forma que reflete as tradições místicas do Oriente. Nele, a ênfase é no autoconhecimento, no ascetismo e na purificação. Jesus fala de silêncio, solidão e contemplação, o que ressoa com as práticas dos yogis na Índia e dos padres do deserto no cristianismo primitivo. Ele exorta seus seguidores a abandonar a ganância, o orgulho e a violência e a viver em harmonia com toda a criação. Talvez Jesus apresentado neste Evangelho não fosse um objeto de adoração, mas um mestre espiritual no sentido mais elevado, um espelho do ser humano desperto, convidando os outros ao mesmo. No entanto, tal interpretação representava um perigo muito grande para um império em crescimento, que precisava de doutrina, obediência e uniformidade. O Jesus do Evangelho de Barnabé não podia ser usado para justificar guerras, conquistas ou controle. Não podia ser comercializado, politizado ou adorado de longe. Ele precisava ser relegado ao esquecimento. É aqui que reside o segredo terrível, que não é assustador por sua malícia, mas por seu poder libertador. O segredo não reside na traição ou na substituição, mas no fato de que a humanidade não precisa de um intermediário para alcançar o divino. A centelha divina vive em cada ser humano, e a mesma luz que brilhou através de Jesus brilha dentro de cada ser, aguardando o despertar. Mas tal poder é perigoso para aqueles que lucram com o controle. Por isso foi ocultada, disfarçada e demonizada. Na sombra dos séculos, como um fruto proibido, amadurece uma revelação que outrora foi esquecida e demonizada. Os gnósticos chamaram-lhe conhecimento, gnós. Os hermetistas, razão universal. Os sufis, união divina. Jesus, por sua vez, como atesta o antigo Evangelho, simplesmente chamou-lhe verdade. Paremos por um instante e pensemos: e se a história de Jesus deveria ter começado não com uma morte martirial e a subsequente ressurreição, mas com um despertar espiritual? E se a cruz não é um símbolo de autossacrifício, mas um emblema de transformação, o desvanecimento das ilusões e a ascensão à verdade? E se a segunda vinda não é um evento futuro, mas uma percepção interior que ocorre em cada alma que busca o despertar? No mundo contemporâneo, onde a desunião atingiu proporções sem precedentes, esta mensagem não é apenas relevante, é vital. O Evangelho de Barnabé nos convida não a destruir as crenças alheias, mas a retornar aos fundamentos primordiais da fé, a buscar a verdade eterna além das formas efêmeras e a escutar não apenas as Escrituras sagradas, mas também a voz silenciosa dentro de si. Finalmente, nesta narrativa, nos depararemos com a principal revelação, oculta no texto, que fala não apenas sobre Jesus, mas sobre o propósito divino da humanidade. É uma mensagem tão poderosa e transformadora
que é capaz de mudar para sempre a percepção de si mesmo, de sua fé e de seu lugar no universo. Assim, nos aproximamos de desvendar o mistério. Há uma revelação tão profunda e emocionante que foi sepultada sob o peso dos séculos, oculta do público e protegida pelo silêncio. Mas hoje ela clama novamente para ser ouvida. O Evangelho de Barnabé, abrigado na sombra da história, não busca apenas reinterpretar a pessoa de Jesus. Sua verdadeira força reside na revelação do potencial de cada ser humano. Como vimos, este antigo manuscrito apresenta Jesus não como um sacrifício divino, mas como um profeta, um arauto da verdade, um reflexo do ser humano desperto. E embora isso já tenha abalado os alicerces da doutrina teológica, este ainda não é o último segredo. A verdade autêntica reside no fato de que o divino não é algo a ser buscado externamente. Ele sempre esteve dentro. Jesus, neste Evangelho, não é um Salvador distante a ser adorado, mas um guia que aponta para dentro, demonstrando que a mesma essência divina que viveu através dele vive em cada um de nós. Ele veio não para ser elevado, mas para despertar a divindade adormecida, oculta em cada alma. Foi precisamente esta mensagem que não pôde ser aceita pelas instituições, pois o ser humano que percebe que Deus não reside em templos de pedra, mas em seu próprio coração, torna-se incontrolável. Ele não pode ser manipulado pelo medo ou pela culpa. Ele alcança a liberdade e começa a brilhar. Nisto reside o segredo e, ao mesmo tempo, o perigo. Essa revelação não é nova. Ela ecoa através dos séculos, sussurrada por místicos e sábios que arriscaram tudo para transmiti-la. Os gnósticos a chamavam de centelha divina, os videntes védicos da Índia, de Atman, o eu eterno, uno com Brahman. Os sacerdotes do Antigo Egito falavam de Ka, a essência vital que conecta o humano ao divino. E no Evangelho de Barnabé, Jesus reitera essa verdade repetidamente. O reino dos céus está dentro de vós. Não em igrejas, não em rituais e nem mesmo em textos sagrados, mas no santuário silencioso de sua própria alma. O que isso significa para cada um? Significa que o ser humano não está quebrado, nem caído, nem separado de Deus. Ele apenas esqueceu, mas é capaz de recordar. E ao recordar, ele desperta para sua verdadeira essência, não como um pecador que precisa de salvação, mas como um ser divino em processo de se tornar. Isso também significa que a salvação não é uma transação externa, mas uma transformação interna. O ser humano nunca foi destinado ao isolamento. A libertação da adoração cega e a ascensão à consciência do próprio potencial espiritual é isso que muda radicalmente o paradigma da existência. No entanto, essa transformação causa medo naqueles cujo poder é construído sobre a manipulação das massas. O indivíduo desperto adquire soberania, manifestada não na soberba, mas num profundo senso de responsabilidade. Ele se torna uma fonte de luz, dissipando o véu das ilusões. E a luz, como se sabe, é incontrolável. É por essa razão que o Evangelho de Barnabé foi relegado ao esquecimento. Os seguidores dos ensinamentos místicos foram perseguidos, rotulados de hereges, bruxos e rebeldes. Eles carregavam a centelha da memória, uma chama capaz de incinerar séculos de mentiras e distorções. E agora, essa chama chegou até você. Mas este não é apenas um apelo à expansão do conhecimento, é um chamado à ação. Pergunte a si mesmo se em sua essência reside a divindade, se sua alma é imortal. Como você lida com esse sagrado dom da vida? Você continua a esperar pela salvação de alguém
Ou está pronto para trilhar o caminho do autodespertar? Você busca a verdade nas palavras alheias ou está pronto para se tornar um explorador, ouvindo a voz do seu eu interior? As verdades mais profundas não estão guardadas em manuscritos antigos, mas na quietude e serenidade da sua consciência. Foi isso que Jesus ensinou. É o que todos os verdadeiros mestres espirituais apontam. E é aqui que começa o seu caminho pessoal. O antigo manuscrito, descoberto na Turquia, o Evangelho de Barnabé, não é apenas um artefato histórico, é um espelho que reflete a verdade esquecida sobre sua essência autêntica. Talvez seja aí que resida o principal e assustador segredo. Jesus Cristo não veio para fundar uma nova religião, mas para despertar os deuses, não nos céus, mas aqui e agora, dentro de você. O que você fará com essa verdade? Você a ignorará, como a maioria que não deseja se desapegar de ilusões confortáveis? Ou permitirá que ela incinere tudo o que é falso, para que o verdadeiro possa renascer? A escolha sempre foi sua, e agora você não pode fingir que não ouviu o que foi revelado. Se esta mensagem o tocou, se ela abriu seus olhos ou ressoou em seu coração, saiba que a verdade não se espalha pela violência, mas pela ressonância. Isso é apenas o começo. Estamos no limiar de uma nova era de despertar espiritual. E aqueles que se lembram, que escolhem o despertar, são chamados não a seguir outros, mas a se erguer. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você é divino, e a luz sempre brilha dentro de você.